rapaziada, tudo certo? Tava sumido por um tempo, tava tendo que estudar para as provas, mas vamos falar hoje de convocação da seleção brasileira de Carlos Ancelotti. Vamos falar dos pontos que eu achei certo, justo, injusto e vou falar de toda a escalação. Vamos falar do principal ponto, que é o Neymar, né, que todo mundo tá esperando. Atacantes, Caio Jorge, os goleiros, tudo, absolutamente tudo. Vamos lá, beleza. Começando pelos goleiros, quem foram convocados? Alisson, Bento e Hugo Souza. Que eu achei? Alisson, pra mim, tem que estar, porque por mais que a gente vai inovar nesses dois jogos, a gente precisa ter um goleiro de confiança. Vai que um desses goleiros que entra, eles não tão bem, então a gente realmente precisa ter um goleiro de confiança. E segundo goleiro, convocaram o Bento. Eu realmente não convocaria ele, porque parece que ele tá bem mal na Arábia. Ele também foi bem mal na última convocação. Vocês lembram que a gente tomou de 4-1 na Argentina? Não, se bem que na última convocação ele não jogou, mas, sabe, ele foi mal quando deram uma chance pra ele. E convocaram o Hugo Souza, que eu sempre defendi muito essa ideia de convocar o Hugo Souza, mas nessa fase que ele tá, atualmente não. E no lugar dele, eu acho que eu convocaria o Brasão. Pra mim, de goleiro, tinha que ser Alisson, o Léo Jardim do Vasco e o Brasão do Santos, que estão jogando muita bola no gol. Estão defendendo muito, rapaziada. Principalmente o Brasão. Ele, assim, o Santos tomou de 6-0, mas se não fosse ele, ia ser tipo 7, entendeu? Ele tá realmente bem. De lateral, ele convocou Alexandro do Flamengo, que pra mim não é um problema, tem que ter um cara experiente, porque a gente não tá tendo opção de lateral, né? O Wanderson, Wesley que chegou lá na Roma. Os torcedores começaram a criticar ele, mas ele marcou o gol ontem, que garantiu a vitória da Roma. Então, sim, eu acho que pra mim eu convocaria ele foi bem nas últimas convocações. Quem mais? Um cara lá da Rússia, acho que o nome dele é Caio Douglas, não sei. Realmente eu esqueci, desculpa. Mas o Ancelotti, o que eu gosto do Ancelotti é que ele acha uns brasileiros assim, lá na Rússia, que tá jogando muita bola. E ele parece um lateral que ataca bem. Ou ele vai, pelo que eu vi nas notas dele, ou ele é um lateral que vai bem marcando gol, ou ele é um lateral que, tipo, vai na média. Então, é bom ter um cara assim, é bom ter um cara assim. Beleza, vamos testar, né, rapaziada? O próprio Ancelotti disse que essa convocação não é a convocação oficial, que se fosse a convocação da Copa, não seria essa. Essa convocação é pra inovar, então bora inovar, é isso mesmo. Na zaga, ele convocou o Alexandro, sem ser do Flamengo, do Lille, que jogou muita bola da última convocação para a seleção. E então, pra mim, merece estar aqui mesmo. O Alexandre jogou realmente bem. Marquinhos, que pra mim, muita gente... mas o Marquinhos, ele é sempre convocado. Rapaziada, vocês têm que entender que o Marquinhos... Eu sempre critiquei muito esse mesmo. Eu também era um dos caras que criticava bastante esse negócio do Marquinhos ser sempre convocado. Mas é isso agora, rapaziada. Ele é bom, não, tipo... Ele é um zagueiro que passa confiança e ele tá sendo capitão do Brasil. E é isso, ele tá virando um homem de confiança do Ancelotti. É isso, tá bom. O homem de confiança do Ancelotti é o Marquinhos. Então pode convocar ele sim, pode convocar. Ele fez uma boa temporada pro PSG, tá virando o xerifão do Brasil. Gabriel Magalhães, que pra mim é um ótimo zagueiro, muito bem o Ancelotti tá convocado dele também. E se eu não me engano, são esses. E o Fabrício Bruno, do Cruzeiro, que é um zagueiro rápido, fez uma boa partida contra a Inglaterra. Vai, convoca. Agora o lado clubista bateu, hein? Vamos pro meio campo. No meio campo, quem que ele convocou? Casemiro, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, vamos falar desse cara. Não teve Gerson. E, se eu não me engano, o meio campo dele foi esse. Vamos falar do... Primeiro, que não colocou o João Gomes e o André, que geralmente o Dorival e o Fernando Diniz gostavam de convocar esses caras. Casemiro tá se firmando no United, tá voltando a ser aquele zagueiro e ele tá virando um homem de confiança pro Ancelotti. E foi bem nas últimas partidas com o Ancelotti. Quem mais? Bruno Guimarães fez uma boa data FIFA. Eu gosto muito do futebol dele. E o Lucas Paquetá. E o Andrei Santos, rapaziada. Que ele tá virando um volante que é aquele xodó do Ancelotti.
Eu não sei se ele tá jogando bem, mas na última convocação ele jogou bem. E é um cara que... É isso, rapaziada. Se ele tá jogando bem, pode convocar mesmo. É uma convocação alternativa. É pra testar. É pra testar. A gente já tá classificado. São 2 jogos. Um lá na altitude e tal. Vamos testar. Tá bom, Ancelotti. Eu gostei. Tipo, assim, não gostei de toda a convocação, mas vamos testar, né? É isso. E... o André Santos tá virando aquele homem de confiança do Ancelotti. E ele já tá caminhando a passos pra Copa do Mundo, hein? E pra finalizar, ele colocou o Paquetá, que pra mim tá bom. Vamos testar ele, vamos ver se ele realmente ainda funciona na seleção. Depois de todo aquele negócio de aposta e tal, ele foi inocentado. Então vamos ver se... Que parece que agora a confiança dele tá voltando. Então é bom, porque tem um cara como o Lucas Paquetá. Se vocês não lembram, em 2022 ele tava muito bem. E em 2023 e tal, nesse meio tempo assim, de 22 pra 25, ele teve altos e baixos. Mas quando era altos, fazia uns golaços e tal. Jogava muito bem pelo West Ham. E é isso. Vamos para ataque, que tá sendo que é a melhor parte. Luiz Henrique, Botafogo, do lado do Zenit. Polêmico. Estevão, tá, esse aí é merecido. João Pedro, merecido também. Esse aí acho que ninguém duvida, né? Belo centroavante. Tá jogando muita bola pelo Arsenal. Richarlison, que cara, o Richarlison, ele tem uma mística. Faltando um ano pra Copa, o cara tá jogando bem, velho. E eu que já critiquei muito o Richarlison na última data FIFA, convocaria ele nessa também, porque... Nesses 2 últimos jogos de abertura da Premier League do Tottenham, o cara realmente jogou bem, velho. Deu uma assistência e 2 gols. Tá bom. Convoca o Richarlison. Vamos ver o que ele faz. É o pombo, né? E o... Quem mais? Caio Jorge, né? Do Cruzeiro. Tá. Eu não vou ser clubista, tá? Convocar o Caio Jorge, merecido mesmo. E quem mais? O Rafinha. E o Gabriel Martinelli, que o Gabriel Martinelli não convocou o Rodrigo e convocou o Gabriel Martinelli, que pra mim, isso aí tem uns pontos a ser analisado, que o Rodrigo realmente ele não tá ganhando tempo com o Xabi Alonso, mas o Gabriel Martinelli também não tá ganhando tanto tempo com o Arteta mais, né? Porque o Arteta prefere colocar o Lewis Skelly, não, o Lewis Skelly é no outro ponto, não sei, mas o Gabriel Martinelli ele não tá ganhando tanto tempo assim com o Arteta, mas tá, pra mim qualquer um dos dois estava bom nessa ocasião. Eu convocaria no caso o Rodrigo. Não, se bem que eu não convocaria o Rodrigo, não. Ele tá passando por altos e baixos agora e principalmente tá na fase baixa, né? Brigou com o Xabi Alonso e tal, então não convocaria. Tá bom convocar o Gabriel Martinelli, mas se quisesse convocar mais alguém do Brasil, eu tava aceitando também. Tipo, Yuri Alberto, talvez, assim, né? Supondo, Yuri Alberto, quem sabe. Yuri Alberto, podia ter abrido um espaço pro Neymar, mas vamos falar de Neymar depois. E esses foram os atacantes, pra mim, a maioria tá bem aqui. Tá bem aqui na convocação, principalmente o Estevão, cara, que tá jogando muito bem na Premier League. Quem diria que um brasileiro finalmente tá ganhando espaço ali? Porque a maioria não ganha, né? A maioria não ganha espaço na Premier League. O Estevão já chegou jogando e jogando bem, tá? Já fez seu primeiro gol no amistoso pelo Chelsea, já deu assistência na Premier League. Tá bom. Vamos falar do Vini Júnior e do Neymar. Vini Júnior não foi convocado porque ele estaria suspenso no primeiro jogo da seleção. Então ele já não jogaria porque ele tomou o 3º amarelo, se eu não me engano. E ele também, e o segundo jogo é lá na altitude. O cara tá cansado, jogou um monte de jogos na temporada passada, já tá começando essa temporada nova. Então, tá, o Ancelotti fez certo, deixa o Vini descansar, vamos. Pode deixar, o cara já não ia jogar o primeiro jogo mesmo, então beleza, tá? Não convoca o Vini. Eu entendo que foi por esse motivo, já que não é porque o Ancelotti tá achando que o Vini tá jogando um futebol ruim, não, é por causa disso mesmo. Por causa que o Ancelotti quis dar um tempo pro Vini Júnior. E vamos falar de Neymar, que... Primeira pergunta, eu convocaria? Ou, essa pergunta é assim, difícil de responder, mas eu incrivelmente convocaria, mas eu tenho um argumento. Ele... Por mais que a gente sabe que ele não esteja 100% fisicamente, isso é uma verdade. Eu não colocaria ele de titular, mas vamos voltar a testar o Neymar na seleção, que vocês têm que entender que faltou menos de um ano pra Copa. O Brasil já tá classificado. Falta menos de um ano pra Copa. Se essa convocação era pra inovar, podia colocar o Neymar. O cara fez boa partida pelo Santos, ele tá voltando fisicamente. Então, podia não colocar de titular, mas entrar ali nos 60 minutos do segundo tempo, qual é? Mas beleza, né? Beleza. Lembrando que falta um ano pra Copa. Se o argumento de todo mundo é ele tem que estar 100% fisicamente bem, vocês acham que na Copa do Mundo o Neymar realmente vai estar 100% fisicamente bem? É claro que ele vai ter uma dorzinha ou outra, mas desde que ele consiga jogar, rapaziada, a gente tem que convocar. Acho que vocês estão esquecendo que o Neymar é o Neymar. E a coisa mais
triste. Mas eu entendo o Ancelotti. E depende muito ele não ter convocado o Neymar. Porque, assim, depende muito pelo quê? Depende muito pelo quê? Se liga. O Brasil só tem esses 2 jogos mais de eliminatórios. Se o Brasil fizer mais amistosos com outras seleções, beleza, tá? Podia não convocar o Neymar nesse, tá? Pra não atrapalhar o desenvolvimento dele e tal. Desenvolvimento pra ele voltar bem fisicamente. Mas se o Brasil não marcar mais amistosos pra Copa, cara, é difícil. É difícil, porque tem que testar o Neymar nessa seleção. Tem que testar. Tem que testar sim. Mas acabou que ele não foi convocado. Eu convocaria. Mas se tiver mais amistosos da seleção, eu acho que essa não convocação do Neymar não vai pesar muito. E essa foi a convocação do Ancelotti. No geral, como uma convocação que ele mesmo disse, é uma convocação alternativa, eu gostei, já que o intuito é esse, é uma convocação alternativa. E é isso. Valeu, pessoal. Tamo junto. Tchau. E vamos ver o que o Brasil vai dar nessa data FIFA, né? Falou!